pessoal, hoje é dia 19 e eu tô falando sobre a luta do espírito pelo seu verdadeiro lugar no mundo, que é o terceiro exercício de concentração. Mas o primeiro também é bem interessante, porque é uma nuvem que espalha as gotas de chuva para todo lado, como o contrário, que é o que eu tô sentindo aqui. As gotas de chuva ou as minhas gotas voltando para mim. E ele fala dessa consciência universal, ou seja, a consciência de todos os objetos voltando para um objeto comum, para uma meta, a minha meta, vamos falar assim. E aí, eu queria comentar o seguinte. Eu pensei muito essa noite, esse trabalho me chama muita atenção. Eu tive muita alegria em fazer essas impressões e, ao mesmo tempo, muito medo. Então, eu consegui uma frase que neutralizava toda a negatividade, uma frase muito engraçada. Uma pessoa falou: meu salário é rechonchudo. Eu achei muito bonitinho o rechonchudo, eu achei divertido e conversou comigo, me deu um tom de alívio. Então, quando eu estava fazendo, é muito dinheiro isso aqui, é muita impressão, é muito cara a tinta. E então, o que eu falava? Minha colheita é abundante, meu salário é rechonchudo. Minha colheita é abundante, meu salário é rechonchudo. Aí a minha amiga falou assim: não é assim que fala, não. Você vai falar assim: eu estou feliz e tudo isso vale cada centavo que eu gasto. Não tem nada a ver. Para ela, essa frase pode ser que converse com ela, que acalme. E eu estou contando isso como uma das partes do processo, né, de chegar onde eu estou chegando, porque a frase tem que conversar de verdade. Essa outra, minha colheita é abundante, eu já tenho uma confusão e um aprendizado com colheita muito grande aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha mais de 50 pés de cereja num lugar aqui, que estava um pouco abandonado, e eu comi de todos os pés. E eu cheguei a ficar irritada, porque era cereja demais, eu não ia conseguir comer. E aí eu tinha que conversar comigo e falar: tá irritada por quê? Deixa apodrecer. Come o que der para comer e deixa apodrecer. Depois vieram as maçãs, as laranjas, o pêssego, ameixas, e, pinhos para pôr na lareira. Então é sempre aqui a comunicação da abundância comigo aqui é muito forte. E eu preciso lidar com, vou pôr entre aspas, o desperdício. Ou como lidar, como usar as coisas, porque desperdício também volta para a terra, não tem problema nenhum. Mas como lidar com tanta abundância? Então essa frase, a minha colheita é abundante, ela é muito importante para mim. Muito mais do que eu estou feliz. E o meu salário é rechonchudo, assim, eu me divirto com isso e sinto que eu posso gastar. Eu posso gastar. Uma outra coisa que eu queria comentar, um outro fluxo. Então, esse fluxo aqui neutralizou, eu consegui imprimir, é coisa demais. Eu estou mostrando ali, mas aqui tem um caderno lotado, outro caderno sendo feito, porque são mais de 1000 sequências. Eu não sei quantas, depois eu posso contar. Mas é esse livro aqui, ó. Isso aqui é a meta. Ler todas essas sequências aqui desse livro. Vou pegar aqui para ver, porque cada página dessa, olha aqui o tanto de sequência que tem. Nem vou contar, mas olha o tanto de sequência que tem. Então, se eu quero um papel para cada sequência dessa, é um projeto maluco. Mas os projetos malucos, o absurdo deve ser considerado. Esse é outro fluxo. Se eu quero os mesmos resultados, então eu vou fazer tudo igual. Mas se eu quero diferente, eu tenho que me achar um pouco maluquinha, um pouco doidinha. Porque senão eu vou... Se a loucura é fora do normal, então eu tenho que ser um pouquinho louca. Porque eu quero sair do normal. Então essa conversa interior, ela é muito importante. E aí, quando eu fiz essa impressão toda, aqui eu já cortei, já preparei o caderno, aqui eu tenho que cortar as bordinhas. Imagina,
mais de 200 folhas, ainda tem que cortar os branquinhos do lado, igual tá aqui. E aí eu vou falando comigo, é possível, é possível. Isso é só ter paciência que a coisa vai acontecer. Na hora que eu vejo está tudo pronto. Esse fluxo do rápido e tudo pronto, da quantidade, ele é um fluxo. Se eu entro nele, é tudo rápido mesmo e tudo simples. Mas se eu paro ele, aí fica confuso. Por exemplo, as maçãzinhas, elas fizeram o papel delas de me trazer essa energia, de voltar a energia do livro, que essas maçãzinhas são do livro, do primeiro livro, elas me deram essa energia. Mas se eu insisto que elas têm que ser protagonistas agora na segunda, numa outra parte, eu já perco o fluxo. Eu já perco. Elas já fizeram o papel dela e ainda vão fazer, elas vão ficar aqui comigo. Mas agora eu preciso escrever de outro jeito as sequências. Então, se eu fosse dar mais valor para elas do que do fluxo, eu perderia o ritmo. Isso é muito importante, porque são fluxos, eu estou entendendo que são muitos fluxos dentro de um outro fluxo. E aí a coisa vai acontecendo. Então a gente para, faz uma parte, faz outra parte, faz outra parte. Por que eu quero falar tanto sobre isso? Eu tô achando fantástico todas essas descobertas. Mas outro dia eu ouvi uma pessoa fazendo um curso, falando que era de graça, que ela ia ensinar de uma vez por todas como a gente ia mudar a nossa vida. E no final era uma propaganda de um curso dele. Uma pessoa bem legal, mas acaba nisso, né? Sempre chega nisso. E eu fiquei intrigada com aquela informação. Intrigada. Aí a pessoa faz o seguinte, ela muda de crenças limitantes para blocos vibrantes. Ah, nós temos blocos que vibram dentro de nós, em vez de falar inconsciente, ele fala o bloco, e esses blocos vibram, e a gente tem que mudar a vibração desses blocos. Aí não fala crença limitante, porque é a mesma coisa, mas é só para falar que eu sou diferente e o que eu estou ensinando está melhor. E fala assim, ele falava assim, por que não funciona? Porque falta chegar nesses blocos vibrantes. E eu vou te ensinar de uma vez por todas. Mas esse de uma vez por todas é um curso que depois a gente vai ter que fazer os exercícios. Eu falei isso aqui. E aí eu pensei, olha, primeiro, essas propagandas desses cursos, elas são feitas para as pessoas que têm a ideia mental. A pessoa não está procurando ampliar a condição dela, ou voltar a ser quem ela é. Então, ela tem um objetivo mental e ela procura ideias mentais, resultados mentais. O que nós estamos fazendo aqui é realmente chegar nesses blocos vibrantes. Então, eu vou chamar de conceitos limitantes, não crenças limitantes, mas também. A crença limitante, a gente aprendeu como umas coisas que a gente vai ver e vai com muito esforço, sempre, porque está muito na cara da gente, a última coisa que o peixe vê é a água, está muito dentro de nós, na nossa infância e tudo, então a crença limitante é difícil de ver. Mas os conceitos limitantes, vou chamar assim, eles são infinitos e eles estão dentro de nós. Eu não estou discordando de nenhuma dessas pessoas, eu estou aproveitando a explicação delas para entender melhor o projeto aqui. Então, o que a gente vai fazer é encher o nosso campo de luz, independente de onde venha, independente que a gente ache importante ou não, porque a mente fala, eu preciso de coragem, eu preciso parar de procrastinar, essas palavras, eu preciso disso, vamos mudar para eu quero aquilo outro. Mas existem infinitas informações que estão dentro de nós que a gente precisa iluminar. Então, essas sequências, por isso o Grabovoi fala para a gente ler o livro inteiro, porque ela traz esse nível de vibração altíssimo da criação para nós.
Como eu queria explicar, por exemplo, eu estava lendo, então é um pouco desagradável, é um pouco chato, porque nós não estamos acostumados. Então são frases que a gente acha assim, ai, para que ele está falando isso? Ai, nossa, mas está falando de psicologia, de termos de psicologia e de coisas tão. Porque isso tudo construiu quem somos nós hoje. E o que ele quer com a sequência é trazer a vibração espiritual daquela informação. Então, por exemplo, eu estava lendo, já contei isso algumas vezes, eu estava lendo o livro do Sucesso para os Negócios, Números para sucesso nos negócios. Aí eu achei super desconfortável, eu achei desagradável, eram termos que eu não conhecia, a tradução sofrível, mas eu li. E um dia eu falei, meu Deus, eu nem sei ler esse negócio direito, tem um monte de palavra aqui que eu nem conheço, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E nesse dia eu li uma palavra, fui lá para dentro e ver o jornal e a pessoa, o economista, falou aquela palavra. E aí caiu a ficha, que eu não sei do que o economista está falando, mas eu estou ouvindo. Está entrando no meu campo informativo. Eu não sei o que é, eu não tinha consciência, mas estava entrando. E naquele dia eu tive consciência que aquele termo que o economista estava falando já estava numa outra dimensão para mim. Já estava na dimensão da criação, do entendimento correto do mundo. Então, cada conceito, cada coisinha que a gente aprende, ou já ouviu, ou nunca ouviu, mas acho que ouviu, ou os pais ouviram e passaram para a gente de alguma forma, esses conceitos todos estão no nosso campo informativo. São esses blocos vibrantes, ou crenças limitantes, ou conteúdos limitantes. E aí, a gente não precisa saber quais são. A gente precisa só iluminar todos eles com gotinhas de luz, micro gotinhas de luz, encher, encher, encher. Então, o que a gente precisa aqui é da luta do nosso espírito para o nosso verdadeiro lugar no mundo. É ter paciência de ouvir essas sequências, de ouvir o termo. Ele fala, leia o título, o texto e a sequência. E aí, uma vez que seja o livro todo, e depois a gente escolhe as que a gente quer ficar com elas por mais tempo. E por que eu acho isso importante? Por exemplo, no primeiro livro, ele fala sobre hipocrisia cultural. Eu sei que existe hipocrisia cultural, eu sei que existem pessoas hipócritas, eu posso ter sido hipócrita alguma vez, eu sei o que é isso. Mas, depois que eu li no contexto do livro, trazendo essa luz para mim, eu entendi de outra forma. Eu fiquei super consciente e tinha energia para agir e trazer luz e trazer a minha vida para aquelas situações com hipocrisia. Eu tirei muitas pessoas daqui do meu convívio. Vizinho de porta, outros que vinham aqui, eu tirei todo mundo. E consegui enxergar coisas que eu não enxergava. Por exemplo, a menina vinha aqui todos os dias trazer lixo da casa dela, da mãe dela, frutas estragadas, pão com mofo, para depois achar que eu estava devendo favor para ela. Eles fazem isso aqui. Eles dão qualquer coisica e depois acham que podem. E o que eu falava para ela? Você quer entrar? Você vai subir ou vai ficar aí fora? Eu dava para ela o poder de escolher se ela ia entrar na minha casa ou não. E depois eu ficava regurgitando aquele mal-estar. Eu dava para ela o poder, mas com a luz dessa sequência, eu entendi que o poder era meu. Então, eu parei de perguntar para ela se ela ia entrar ou não. Eu comecei a falar, eu não quero que traga coisa para mim. Eu não quero, porque nem para os animais eu podia dar pão mofado. Eu tinha que jogar no lixo. Ou as frutas que eram tão estragadas, eu tinha que ficar selecionando sem parar. Mas eu pensava assim, me deu, o universo me deu, eu vou aceitar. Tá, o universo me deu, eu vou aceitar, mas eu não quero mais. Eu posso não querer. Eu quero de outro jeito. E atualmente eu tenho feito isso. Eu não quero mais pegar maçã, eu não quero mais aquilo, porque eu quero só a quantidade que me interessa. Que eu tô falando que é a questão minha com a fartura, né, de tudo, inclusive dos papéis. Aí,
Até que chegou, primeiro eu falei, eu não quero resto, eu não quero isso, muito obrigada. Ela ficou incomodada, mas parou. Depois eu não quero mais isso, eu não quero aquilo outro. E no final eu não quero sua companhia. Por favor, eu ligo quando eu quiser conversar. Se você quiser me atender, você me atende. E nunca mais liguei. E foi a melhor decisão que eu tomei. E depois eu fiz isso com outro, e com outro, e com outro. E foi a melhor decisão que eu tomei. Mas eu só consegui enxergar tudo isso porque tinha a luz dessa sequência me iluminando. Porque é por isso que a gente fica igual barata tonta. A gente sabe que está fazendo errado, a gente sabe que não está legal, que aquele resultado não está bom, a gente está sem né, aquele resultado está incomodando. Mas como sair se eu não tenho uma luz extra para me ajudar? E é essa a proposta dessa leitura. É trazer luz para tudo quanto é lado, porque em algum lugar está preso, mas a gente não sabe aonde. Num conceito de psicologia, pode ser que passou para todo mundo, os psicólogos falaram, eles são autoridades, não sei o quê, e de repente ficou estragado dentro de nós aquela coisa que está presa, ou por um outro motivo, sei lá, falsidade, como que privação, amor, qualquer sequência. E juntas elas se tornam muitas, poderosas, fortes. Claro que tem a nossa ação, claro que tem que ter a nossa compreensão da coisa. Não dá para ter omissão, né? Que ela fala lá, a Olga Tolosnaya fala no curso, que a gente vê uma coisa e tem uma ação ou uma omissão. Então, por isso eu tô assim. É um projeto gigantesco, deve dar. Eu vou precisar de umas 10 vezes essas páginas, se for o caso, depois eu mudo a forma de fazer, tanto faz. Isso também eu penso, depois eu vou ficar com 10 cadernos aqui lotados, o que eu vou fazer com isso? Como foi do primeiro livro. Eu fiquei cheia de papel, de papelzinho, de não sei o quê. Deixa isso para depois. Ou eu deixo os cadernos reverberando pela casa inteira, deixa isso para depois, não vou me preocupar com isso agora. Eu vou entrar nesse fluxo, que eu acho que é